Atenção, Eduardo Bolsonaro afirmou, em entrevista ao Metrópolis, que está articulando com aliados ligados a Donald Trump para que os Estados Unidos não reconheçam o resultado das eleições brasileiras caso Flávio Bolsonaro não saia vencedor. A declaração levanta preocupação por representar um possível questionamento à soberania nacional e ao processo democrático do país. Eduardo Bolsonaro admite que a família Bolsonaro não deve reconhecer o resultado da eleição de outubro caso Flávio não seja vitorioso. Ou seja, não aprenderam nada. A sanha golpista continua, mesmo com centenas de bolsonaristas condenados atrás das grades. E desta vez a coisa é ainda mais grave. Muito se comenta que o golpe não se concretizou no Brasil porque os Estados Unidos reconheceram rapidamente o resultado. Então, sob Joe Biden. Agora, Eduardo afirma articular com Donald Trump para que o cenário seja diferente. Pode ser que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, de não ter uma eleição brasileira. Se seguir nessa linha, talvez os Estados Unidos não reconheçam os resultados. O senhor acredita que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, liderada pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão para criticar quem quer que seja, e na eleição de 2022 isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobrimos as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem a usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Então isso tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais. Isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. E quais seriam essas consequências, essas sanções? O senhor acredita na volta da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes? Há consequências contra o governo Lula no campo das sanções? Quais seriam essa reação do governo dos Estados Unidos na sua concepção? O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. E quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar,